Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso do Instituto Consulplan, concurso para a Prefeitura Municipal de Cotia, Câmara Municipal. Inscrições até o dia 7 de outubro de 2024. Vários cargos de ensino fundamental, médio e superior. Provas marcadas para o dia 17 de novembro de 2024. Vamos resolver hoje questões que foram cobradas na Câmara Municipal de Caratinga, Minas Gerais, concurso para cargo de oficial administrativo, prova realizada no ano de 2023 pela banca Instituto Consulplan. Vamos resolver a primeira parte, questões de raciocínio lógico matemático, números 11, 12, 13, 14 e 15. Clique na descrição desta videoaula, links para o download de provas recentes da banca Instituto Consulplan, editais dos concursos que estarão realizados pela banca Instituto Consulplan e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários da primeira parte, constando 5 questões de raciocínio lógico matemático. Questão número 11. O último lucro de uma empresa no valor de 3.850 deve ser distribuído entre 5 funcionários: Adelmo, Bento, Cássio, Douglas e Evaldo. Essa divisão será feita de forma diretamente proporcional ao tempo de trabalho de cada um deles na empresa em anos completos. Os tempos de trabalho na empresa em anos completos de Adelmo, Bento, Cássio e Douglas são 7, 5, 8 e 2, respectivamente. Então, vejam, Adelmo, 7 anos, Bento, 5 anos, Cássio, 8 anos e Douglas, 2 anos. Se Evaldo precisa de R$ 1.050 para quitar uma dívida, qual o tempo mínimo de trabalho em anos completos na empresa ele deve possuir para utilizar o dinheiro da sua parte no lucro para quitar essa dívida? É uma questão de razão, proporção, divisão em partes proporcionais, um pouquinho diferente das tradicionais. Então, vejam. Retirando a parte de Evaldo para quitar a dívida de 1.050, eu tenho o total do lucro de 3.850 menos 1.050. Então, esses R$ 2.800 foi dividido pelos 4 primeiros: Adelmo, Bento, Cássio e Douglas. Vamos achar a constante de proporcionalidade. Então, vejam. Esse valor vai ser dividido em 4 partes. Então, Adelmo trabalhou 7 anos, então tenho 7 vezes K, onde K é a constante de proporcionalidade em reais. Bento, 5 vezes K, ou seja, o tempo vezes a constante. Cássio, 8 vezes K. Douglas, 2 vezes K. Somando esses valores aqui, eu tenho exatamente o valor que será distribuído para os 4 primeiros componentes do grupo. Ou seja, 7K mais 5K mais 8K mais 2K é igual a 2.800. Isso aqui vai dar 22K igual a 2.800. Portanto, a constante de proporcionalidade, 2.800 dividido por 22. Isso aqui vai dar aproximadamente R$ 127,27. Como nós queremos saber a constante de proporcionalidade, ou melhor, o tempo de Evaldo, basta dividir o que ele precisa de 1.050. Então, vou dividir 1.050 pela constante K, que dá aproximadamente 8,250 anos. Como ele tem que quitar a dívida, eu tenho que considerar o tempo maior que 8,250, que vai ser 9 anos. Ou seja,
9 vezes a constante K, 127,27, o Evaldo terá R$ 1.145,43. Como a dívida dele é de 1.050, então ele quitará se ele tiver 9 anos completos, letra C. Questão 12. Para corrigir todas as provas de um processo seletivo, foram convocados 3 grupos de professores. A tabela a seguir apresenta o número de professores de cada grupo. Então, o grupo 1 tem 15, o grupo 2, 18, o grupo 3, 25. O grupo 1 demorou 60 horas, 20 horas, 18 horas. O grupo 1 corrigiu 840 provas, utilizando 15 professores, 60 horas. Considerando que os 3 grupos de professores trabalharam com igual produtividade, assinale a alternativa que indica quantas provas no total foram corrigidas, ou seja, a soma das provas do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3. Então, eu tenho aqui 3 grandezas. Lembramos da regra de 3 composta. Lembrando, sem setinhas. Vejam, vamos primeiro achar a quantidade de provas do grupo 2. Então, nós temos aqui, dividir essas 3 grandezas, professores, horas e provas, em causas e efeito. O que é o efeito? O efeito é o resultado de uma certa quantidade de professores trabalhando determinadas horas, corrigem tantas provas. Portanto, efeito, quantidade de provas. Essas 2 outras grandezas serão as causas. Portanto, 840 provas, utilizando 15 professores, 60 horas. Eu vou achar, então, a quantidade de provas do grupo 2. 18 professores, 20 horas, X provas. Lembrando, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, antes eu posso simplificar. Corta esses 2 zeros. Então, nós temos aqui 15 vezes 6 multiplica cruzado, vezes X. Já coloca aqui, 15 vezes 6 vezes X. É igual 18 vezes 2 vezes 840. Poderíamos simplificar aqui, só que eu vou fazer a multiplicação, uma vez aqui que o cálculo é pequeno. 15 vezes 6x dá 90x. 18 vezes 2 dá 16. 16 vezes 840, 30.240. Portanto, o grupo 2, que tem 18 professores trabalhando 20 horas, corrigiram 336 provas. Veja que interessante, a banca não deve ter observado. Se x vale 336, eu tenho que somar 840 com 336, a unidade vai ser 6. Aqui está 2, falso, 4, falso. Portanto, resposta, letra D, 1596. Eu vou fazer o cálculo da quantidade de provas do grupo 3, utilizando o mesmo raciocínio. Regra de 3 composta, sem setinhas, causas e efeito. Provas, efeito, professores e tempo, causas. Vou utilizar a mesma linha do grupo 1 que eu já conheço. Poderíamos utilizar o grupo 2. Eu tenho, então, 15, 60, 840. A pergunta é, se tiver 25 professores, 18 horas, quantas provas? Y. Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Esta aqui eu posso simplificar aqui, ó. 15 dividir, posso simplificar por 5. Então vai dar o quê? 3/5. 60, 18, eu posso simplificar por 6. Vai dar 10/3. Agora vamos multiplicar em cruz. 3 vezes 10 vezes y é igual 5 vezes 3 vezes 840. Da mesma forma, poderíamos simplificar. Eu vou multiplicar
30Y é igual a 12.600. Portanto, Y vai ser 12.600 dividido por 30, que vai dar exatamente a quantidade de provas do grupo 3. 420 provas. Somando 840 mais 336 mais 420, temos exatamente, comprovando a nossa tese anterior, 1.596 provas, letra D. Questão número 13. Em um bairro, 20% dos moradores se vacinaram contra a dengue. Veja, 20%. Sabe-se que 14 moradores que possuem mais de 40 anos se vacinaram contra a dengue. Então, nós temos dois grupos. Um com mais de 40 anos, que foram 14. E outro grupo representa 75% que vacinaram, possuem mais de 40 anos. Então, eu tenho, daqueles que vacinaram, dois grupos. O que tem mais de 40 anos e o que possui menos. Os que possuem mais representam 14 pessoas. Portanto, já definimos que se 75% que vacinaram possuem 40 anos ou menos e que 14 possuem mais de 40, concluímos que esses 14 aqui corresponde exatamente a quantos por cento? 25. Eu tenho que saber quantos representam 75%. Vamos utilizar uma regra de 3 simples. Porcentagem, pessoas. 25% corresponde a 14. Portanto, 75% X. Grandezas, porcentagens são sempre diretamente proporcionais. Não precisa fazer nem aquela pergunta. Então, vamos lá. 25 está para 75, 14 está para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 25x igual a 1050. Portanto, aquelas pessoas que têm menos de 40 anos representam quanto? 1050 dividido por 25, que dá 42 vacinados. Então, 40 são os que possuem, aqui é menos, desculpa. Vamos corrigir. Então, esse grupo que eu determinei são aqueles que têm menos de 40 anos. Os que representam mais de 40 são 14. Portanto, o grupo de vacinados é a soma dos que possuem mais, os que possuem menos. Isso aqui vai dar 56. Um errinho novamente. Esses 56 representam 20%. Correto? Porque o texto está dizendo aqui, ó, os que foram vacinados representa 20%. Portanto, 20% eu escrevo em forma de decimal, é 0,20. Então, 0,20 vezes o total de moradores é igual a 56. Então, o total de moradores X, 56 dividido por 0,20. Efetuando essa divisão, encontraremos que X vale 280. Letra C. Questão 14. No banheiro da suíte de Rogéria, há uma peça feita de mármore. Eu coloquei já aqui a peça de mármore, com a base retangular. Essa aqui, exatamente, a base que é representada por um retângulo que mede 60 centímetros de largura, que é essa medida, 120 de comprimento, que é essa medida. Agora, a questão. Para seu banheiro social, ela precisará da mesma peça feita de mármore, porém, com uma área menor que 30% em relação a essa aqui. Considere que a nova peça será obtida reduzindo em uma mesma proporção as dimensões da peça maior.
Desse modo, qual o perímetro da base da peça que será utilizada no banheiro social de Rogéria? Questão bem interessante que nós temos que tomar muito cuidado. É questão de razão e proporção. Então vamos lá. A peça de mármore tem essa base, aqui mede 120 e 60. Então, essa base aqui é um retângulo cuja área é comprimento vezes largura, 7.200 centímetros. A outra peça vai ser no mesmo formato, mas com as dimensões menores, em 36 no volume. Então vamos calcular quantos centímetros quadrados, volume não, área. Quantos centímetros quadrados tem a nova peça? Ou seja, 0,36 menor. Então, quanto é que vai ter a peça? 64% de 7.200. 64% é 0,64 vezes 7.200. Então, a nova peça vai ter como base um retângulo que vai ser dimensão proporcional a essa aqui, que vai ter 4.608 centímetros quadrados. Logicamente, as medidas são todas proporcionais, portanto, a área também é proporcional, só que temos que tomar cuidado. Então, esse comprimento tem que ser proporcional a esse. Essa largura proporcional a esse aqui. E a área também. Só que a constante proporcionalidade aqui é a raiz quadrada, porque aqui é área. Então, a constante de proporcionalidade vai ser a razão entre a área menor dividido pela área maior, que dá 0,64. Um errinho novamente. Desculpa, pessoal. Então, dividindo isso aqui, dá 0,64, cuja raiz quadrada é 0,8. Portanto, esta é a constante de proporcionalidade. Como tem que ser proporcional, basta multiplicar 0,8 vezes 120, dá 96 centímetros. Então, essa medida aqui, equivalente ou proporcional ao 120, tem que ser 96. A largura tem que ser proporcional a 60, vai ser 0,8 vezes 60, que dá 48. Então, aqui vai ser 48. Essas medidas, então, o comprimento é proporcional, a largura é proporcional, o volume é proporcional. Agora vamos calcular o perímetro. 2 vezes 48 dá 96. 2 vezes 96, 192. Somando isso aqui, temos 288 centímetros, alternativa letra C. Questão também interessante, bem diferente das questões recorrentes. Questão 15. Também uma questão bem diferente das tradicionais de concursos públicos. Aliás, a banca Instituto Consulplan, nas suas provas, tem colocado questões criativas. Vejam, vamos lá. As agentes administrativas Silvana, Tânia e Úrsula trabalham em uma mesma repartição pública. Ao todo, eles arquivaram 357 processos. Considere que cada processo for arquivado gastando o mesmo tempo e por uma única servidora. Ou seja, as 3 servidoras gastaram o mesmo tempo para arquivar um arquivo, um processo. Sabe-se que Silvana gastou 440 minutos para arquivar os seus processos. Então, a primeira informação. Tânia arquivou 116 processos e gastou 60 minutos a menos para arquivar os seus processos que Úrsula. Ou seja, o tempo de Tânia depende de Úrsula.
Qual o tempo total gasto por Tânia no arquivamento dos seus processos? Então, veja, eu vou construir aqui uma tabelinha para facilitar. Vejam, quantidade de processos e tempo. As três personagens, Silvana, Tânia e Úrsula. Silvana, X processos, 440 minutos. Como Tânia depende de Úrsula, eu vou colocar o tempo de Úrsula. Então, Úrsula, Y, minutos. Então, posso colocar que Tânia gastou o tempo gasto por Úrsula menos 60 e arquivou 116 arquivos, 116 processos. Agora, a pergunta: quantos processos arquivou Úrsula? O total de processos é 357. Portanto, 357 menos X menos 116 é o total de Úrsula. 357 menos 116 dá 241 menos X. Portanto, Úrsula, 241 menos X. Já tenho, então, a quantidade de processos e o tempo. Como os tempos das três personagens são os mesmos, eu posso, então, fazer a seguinte razão. X processos dividido por 440 é igual a 116 processos dividido pelo tempo de Tânia, Y menos 60. 241 menos X processo de Úrsula dividido por Y, eu tenho, então, 3 razões. Agora, basta achar o X e o Y dessas 3 razões. Eu vou primeiro resolver, como essas 3 razões são equivalentes, eu posso igualar isso aqui com isso aqui. Então, vou igualar a primeira com a terceira. X está para 440, 241 menos X está para Y. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. XY é igual a 240 vezes 440 dá exatamente 106.040. Só vou dar uma conferida aqui para ver se está correto. Então, 106.040. 440 vezes menos X dá menos 440x. Então, tenho aqui uma igualdade XY. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a primeira igualar com a segunda. X está para 440, 116 está para Y menos 60. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar X vezes Y menos 60x igual a 440 vezes 116. Vou passar esse menos 116 para o segundo membro para enxergar melhor. Então, tenho XY é igual a 100. Outro errinho aqui. 51.040. É a pressa, pessoal. Então, eu tenho XY e tenho XY. Então, posso fazer o quê? Eu posso igualar essa expressão com essa aqui. Eu vou colocar 5.040 mais 60x no primeiro membro, que é igual a 106.040 menos 440. Passando o menos 440 para cá, fica 60x mais 440x igual a 106.040 mais menos 5.040. Isto aqui vai dar 500x. Isto aqui dá 55.000. Portanto, x, que é a quantidade de processos de Silvana, 55.000 dividido por 500 dá 100 processos. Então, 100 processos. Bom, dá para saber o tempo de cada processo de Silvana.
440 dividido por 110, 4 minutos. Esse é o tempo de Silvana, de Tânia e também de Úrsula. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos achar a quantidade de processos de Úrsula, que é 241 menos x. Como x é 110, 131 processos. Portanto, Úrsula gastou y tempo, 131 vezes 4, 524 minutos. Ou seja, y é 524. Tânia depende do tempo de Úrsula. Veja que questão bem interessante, que uma pessoa depende da outra. Questão bem elaborada pela banca Instituto Consulplan. Tempo de Tânia, 524, que é o y, menos 60, 464 minutos, letra C. Então, eu resolvi somente 5 questões, uma vez que as questões são um pouquinho trabalhosas. A próxima videoaula, eu vou fazer a correção das outras questões de raciocínio lógico-matemático. Fiquem no meu canal. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações para o concurso da Câmara Municipal de Cotia, muito importante. Se você gostou, não esqueça, dá um like. E vocês continuem no canal, dá uma força, clique na banca Consulplan, link na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem o nosso trabalho, que é estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, clica no link Valeu Demais e, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, vocês podem fazer qualquer contribuição, qualquer valor será bem-vindo. Ou então, veja na descrição da videoaula o link, a chave Pix, para que vocês também façam a contribuição. Lembrando que na descrição da videoaula nós temos o edital do concurso da Câmara Municipal de Cotia e também provas que foram elaboradas pela banca Instituto Consulplan em outros concursos públicos no ano de 2023 e também no início desse ano de 2024. Um grande abraço e até as próximas videoaulas.